Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, começa agora o nosso Bate-Papo das 6, o nosso encontro de todo comecinho de noite, né, finalzinho de tarde, aqui pela TV Sim, ao longo desta semana, semana passada inteira, trazendo um tema muito oportuno, que são as eleições 2020, e os nossos convidados são os candidatos à Prefeitura de Linhares, né? E o nosso último programa dessa série de conversas com os candidatos à Prefeitura de Linhares, nós vamos conversar com o atual prefeito e candidato à reeleição, Guerino Zanon, do MDB. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, né, com a presença das coligações, os representantes dos partidos e devidamente comunicada à Justiça Eleitoral. Bom, cumprimentando o candidato desta noite, o nosso convidado, prefeito, candidato, boa noite, bem-vindo, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui com você para conversar um pouquinho com nossos amigos e amigas linharenses, com a população da nossa cidade. É um momento importante, o momento das eleições, onde a gente vai ter oportunidade, todos os linharenses terão oportunidade no dia 15 de escolher o novo gestor do município de Linhares. Né? Então, esse bate-papo que vocês estão promovendo com todos os candidatos é muito importante. Então, já quero começar parabenizando a emissora, a Rede Sim de Comunicações, e te parabenizando também por como você tem conduzido todo esse debate. Isso é importante, ter um bom interlocutor no momento desse, né, que dá liberdade aos candidatos e até os ajuda, como eu vi, e isso é importante, porque muita gente disputa a eleição pela primeira vez. Então, você tem sido, assim, de uma cortesia ímpar em toda essa condução do processo. Tá? Parabéns, Cláudio. E me encanta sempre também essas imagens iniciais que você apresenta no programa Papo das 6, assim como essa nossa foto aqui, né, dessa nossa Linhares, né, essa grande cidade que a gente vê aqui nessa foto e na abertura do programa. Mas, desde já, muito obrigado e parabéns por esse momento que faz valer o direito de usar a democracia no seu extremo, que é na hora do voto, né? Que é ali que a gente decide o destino de um país, de um estado e de um município. Parabéns. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela presença, candidato. Só lembrando, o objetivo da Rede Sim, né, da TV Sim, as suas emissoras de rádio, assim como a Rádio Massa FM, é levar até você, cidadão, dar a você a oportunidade de conhecer as propostas de cada candidato. Desde a última terça-feira, os candidatos passaram por aqui, né, numa conversa de 1 hora de duração, fechando agora com a presença do candidato à reeleição, Guerino Zanon. Lembrando, candidato, que nós temos aqui a sociedade representada, vários temas, né, de interesse da sociedade que estão nessas urnas, para a gente poder conversar, dialogar um pouquinho. Eu queria, por gentileza, que o senhor começasse já retirando um tema para que a gente possa dar início à nossa conversa de hoje. Eu agradeço. Vamos mexer aqui. Ok. Eu lhe entrego, Álvaro. Pode mostrar aí para a nossa câmera, por gentileza, o tema. O tema é habitação. 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 Habitação é um tema extremamente relevante, né? Aliás, o déficit habitacional é grande no Brasil inteiro, né? E a moradia, que é fundamental, né, para dar abrigo às famílias, né? Como é que o senhor enxerga essa demanda, uma demanda crescente no Brasil inteiro? Não resta dúvida, emprego e moradia, né?
Como costumamos dizer aqui em casa, que é casa. Exatamente. Não é isso? Então, a moradia é fundamental, é a tranquilidade de um pai, de uma mãe, quando sai do trabalho ou quando vai para o trabalho, saber que está deixando a sua família em um abrigo próprio. Isso é importantíssimo. E quando você toca nesse tema, o filme volta, né? Volta lá nas 17 famílias que em 1998, olha que já se vão 22 anos. Exato. Né? Nós somos ali atrás da região da Junal, onde tinha um valão a céu aberto, ali atrás da antiga Junal, né? As pessoas dos seus 40 sabem do que eu estou falando. Né? E fomos ali, tiramos 17 famílias que moravam em situações muito delicadas e construímos umas casinhas para elas lá na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Aviso. Fizemos um condomínio lá. Depois, em 2003, entregamos 184 habitações ali no bairro Planalto. Tá? Estão lá até hoje as famílias morando. Depois fomos aqui nas margens da Lagoa e tiramos mais 15 famílias e colocamos ali próximo, mesmo na área adquirida pelo município, no bairro José Rodrigues Maciel. Aí, retornando à prefeitura, em 2009, começamos um processo do programa Minha Casa Minha Vida. E o município de Linhares foi o município e um dos primeiros do país, aí sim, per capita, que conseguiu o maior número de residências no programa Minha Casa Minha Vida, que foi o programa Jocaf 1 com 608 famílias, depois o Jocaf 2 com 600 famílias, e depois corremos atrás e, junto em uma parceria com a Caixa Econômica Federal, conseguimos colocar 1.592 casas na Mata do Cacau e residencial Rio Doce. Parte já foram entregues, 608 também já foram entregues. Então, esse é um processo que a gente tem que continuadamente buscar. É contínuo, né? É contínuo, você não pode parar, porque a demanda cresce muito, cresce muito. Qual é a participação do município nesses projetos? Colocar água, colocar energia, colocar a rede de esgoto, colocar escola, né? Infraestrutura no geral. Né? Mas assim, nós vamos continuar insistindo com os órgãos financiadores, como é a Caixa Econômica Federal, principalmente em trazer novos investimentos na área de habitação de Linhares. Trabalhamos isso, como eu relembrei aqui, desde o nosso segundo ano do primeiro ciclo de governo, há 22 anos atrás, e não paramos até hoje e não vamos parar. Nós vamos dar continuidade ao processo de trazer novas habitações para abrigar mais famílias linharenses que tanto necessitam. Candidato, se reeleito, o senhor pretende, por exemplo, nós temos o residencial Rio Doce, que já foi entregue, né, o senhor citou, e o Mata do Cacau, que tem essa perspectiva, né? O senhor tem uma ideia de qual prazo que pode ser entregue e qual a infraestrutura que os moradores poderão receber ali? Olha, o prazo que nos dá é a Caixa Econômica, não é o município. O município fica cobrando a todo momento da Caixa que dê uma solução para aquelas 900 casas ainda não entregues, porque nós estamos com as estruturas de escola e de unidade de saúde já prontas, né? E agora, para 2021, tá, quem estiver sentado na cadeira do prefeito já vai ter orçamento para começar a construção de uma escola de ensino fundamental. Então, a água, o esgoto já colocamos. E agora estamos trabalhando na maior ciclovia do município de Linhares, que liga o bairro Aviso até esses residenciais. Tá? Então, assim, a população que hoje mora lá e a população que virá a morar em um futuro bem próximo, pode ter certeza que o que cabe ao município, eles terão de imediato. Todos os equipamentos públicos necessários para morar em um lugar digno, onde encontre tranquilidade para criar a sua família. O senhor citou também o Jocaf, né, que foi um dos pioneiros ali. Em relação à infraestrutura, o que tem sido ofertado lá para os moradores? No Jocaf nós temos ali a parte de esportes, temos o estádio de futebol. Estamos construindo ali um complexo de esportes e lazer agora. A unidade de saúde, começaremos uma nova unidade de saúde, porque eles são atendidos, na realidade, residencial Jocaf 1 e Jocaf 2 pertence ao bairro Aviso.
O bairro Santa Cruz. Desculpa, meu bairro Santa Cruz. É uma extensão. Já tem uma unidade, mas nós estamos fazendo uma nova unidade, como fizemos no aviso. Uma unidade muito maior para suportar essa demanda. Tá? Uma outra ação que já está pronta para que iniciemos o ano de 2021 com um novo CEIM, e muito bonito, por sinal. Um novo CEIM que fica ali no Jocaf, entre os dois Jocafes. Né? E o que precisa mais lá? Precisamos lá de uma praça, que o Jocaf 1 e o Jocaf 2 ainda não tem. Então precisamos dessa praça para dar também às famílias um ambiente aconchegante fora do seu lar, para que eles possam bater seus papos, ter o seu dia a dia, uma convivência melhor. Tá certo. Dando sequência à nossa conversa hoje com Guerino Zanon, candidato do MDB, candidato à reeleição aqui no município de Linhares, fechando o nosso ciclo de conversas, né, de programas Bate-Papo das 6, nós estamos conversando nesta quarta-feira. Candidato, vou pedir para o senhor, por gentileza, retirar mais um tema para que a gente possa continuar a nossa conversa aqui sobre os mais diferentes assuntos. Né? São temas aí vamos ver qual é o assunto pela nossa agora. produção. O assunto é turismo. Turismo. Tá. Linhares que tem todo esse potencial turístico também, como ampliar e como o município pode fomentar essa vocação. A gente não quer ficar falando em potencial, Cláudio. Né? Potencial é assim, a gente vê falar há tantos anos em potencial, que o país tem um grande potencial, né? E essas coisas não deslancham, mas graças a Deus estamos conseguindo avançar. Quando eu posso dar segurança aos moradores de povoação e regência, que o asfaltamento das estradas que liga das ES que ligam os dois balneários ao centro da cidade será feito. E quem mora na região sabe muito bem que foi uma decisão tomada no nosso gabinete, aqui na prefeitura, no final de 2018, que culminou com esse momento onde a Renova faz 365 milhões de reais de investimentos para fazer esses dois asfaltos, quando assumimos o compromisso de fazer o projeto da estrada de povoação. Isso é importantíssimo para a gente ter a rota que sai de Presidente Kennedy, no extremo sul do estado, pela 010, ligando com Itaúnas. Tá? Esses dois trechos são importantíssimos para o desenvolvimento do turismo de toda aquela região. Além de termos regência e povoação em Pontal como praias consideradas ideais pelos surfistas do Brasil todo, por que não dizer do mundo, tá? E que agora virão com muito mais tranquilidade para surfarem nas nossas belas ondas, tá? Nós vamos ter também o povo de Linhares, da região vizinha, conhecendo regência, Pontal e povoação. Isso é importante, além das belas lagoas que temos no Vale do Suruaca, que é toda essa região que vai de Linhares até o Rio Doce. Mas não queremos o turismo só ali, nós queremos também aproveitar a região de montanhas e as nossas lagoas, tanto que já investimos na ligação da ES Lagoa Nova, na região da Lagoa Nova, até a região da Bagueira, né, numa bela avenida com ciclovia dos dois lados. São 10 quilômetros de asfaltamento que fizeram para desenvolvimento do turismo e para o escoamento da produção agrícola, que ali é muito grande. Né? Mas estamos também lá no outro lado. Estamos lá em Dr. Jones, Ajapira, estamos lá em Santa Rosa, até ligando com a estrada que vai para São Rafael. E estamos lá também trabalhando, daqui a alguns dias, estaremos também trabalhando na ligação de São Rafael com a divisa de Marilândia. Então a gente está tentando, além de fazer cascalhamentos e outros tipos de serviços, em toda aquela região montanhosa, porque queremos desenvolver o turismo na região de praias, no Vale do Suruaca, essa região do Baixo Rio Doce, nas regiões de lagoas e na região montanhosa, que ali tem um belo, aí a gente fala em potencial, ali é real, tá? Tá pronto, a condição, assim, para você fazer um turismo de montanhas, como tem Santa Teresa, como tem Domingos Martins, também temos na nossa região, tá? Situações propícias. Tanto que a gente tem programado, se nos for dado o privilégio de continuar dirigindo esse município, tá? De fazer o festival de gastronomia naquela região, para começar a desenvolver o turismo na região fria nossa. Nós temos ponta ali, Cláudio, de 740 metros de altitude. Tá?
Você vai lá qualquer época do ano, lá na região de São João de Terra Alta, Alto São Rafael, Santa Cruz de Terra Alta, essa região, São Judas, Taquara, tá? Você vai ali naquela região, é uma região fria, gostosa. Daí, o município, a ideia então é dar essas condições, trazer iniciativa privada também, imagino, nesse sentido, para estar junto? Olha, o investimento do privado, eu até ouvi um candidato falando assim, uma coisa que eu não concordo muito, tá? Que não acredita que o poder público ande na frente do privado. Eu acredito o contrário. Tá? O privado acompanha os investimentos do setor público. Tá? Eu, enquanto gestor desse município, eu sempre priorizei o município estar um passo na frente do privado. Tá? Nunca um passo atrás. No mínimo, andarmos lado a lado. Agora, falar que o setor público sempre anda atrás, tá? Isso é um tremendo equívoco. O poder público tem que andar sempre na frente, ele tem que puxar o privado. Porque se ele não tiver bem o público, o privado não chega. Difícil fomentar, né? Vamos dando sequência, candidato. Peço por gentileza o senhor tirar mais um tema aqui para a gente falar dos mais diversos assuntos possíveis dentro dessa primeira parte. Na sequência, nós teremos também a participação da comunidade, da população. Mais um assunto. Nós vamos falar de desenvolvimento econômico. Nós estamos nesse período ainda de pandemia, né? A atividade industrial um pouco abaixo da capacidade total, mas como é que o senhor vislumbra aí, né, os próximos meses e anos para Linhares nesse sentido, desenvolvimento econômico de modo geral? É muito interessante porque alguns segmentos pocaram, né, como a gente costuma dizer, né, bombaram. Na contramão aí desse... Né? Você pega o segmento, o polo moveleiro, não tem matéria-prima para fabricar o que o mercado está comprando. Né? Eletrodomésticos, a mesma coisa. Tem outros segmentos que tiveram muitas dificuldades, como, por exemplo, de calçados e roupas. Né? De alimentos nem se fala, né? O quanto venderam. Mas, assim, as coisas estão começando a voltar na normalidade. Mas eu ainda chamaria atenção. Vamos devagar, porque a crise ainda não passou. Tá? A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Não podemos nos esquecer, lá em 2008, quando um presidente falou que uma crise que surgiu no mundo todo era uma pequena marola, uma marolinha, e deu no que deu, perdemos 3 anos. Né? Então eu sempre tenho chamado a atenção, vamos com cuidado, não se afobem. Né? Eu até peço aos meus colegas candidatos, porque qualquer um pode ser eleito dia 15, tá? Qualquer um de nós 6. Podemos ter o privilégio de dirigir o município. Eu sempre peço muito cuidado, porque a crise não passou ainda. Mas assim, mesmo estando em crise desde 2014, olha que tivemos uma crise econômica, institucional, ética e política, de 2014 até as eleições de 2018. Quando a gente está começando a respirar, vem a crise da saúde, da pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19. Tá? Então, mas mesmo assim, nesse período, 17 até hoje, o que a gente tem feito? Corrido esse Brasil de ponta a ponta, norte a sul, leste a oeste, buscando empresários que queiram expandir seus negócios para se instalarem em Linhares. E estamos tendo muito sucesso. Posso dizer com toda segurança, porque o linharense tem visto isso. Já atraímos... nesses últimos 3 anos, 10 novas empresas, e elas estão ali. Quem passa por Bebedouro vê a Cacique ali subindo o seu Parque Fabril. Daqui uns dias vocês vão ver a Britânia subindo o seu Parque Fabril ali. Quem vai ali no Polo Moveleiro já vê a Randon, já vê a Fibracem, já vê a Brinox e tantas outras espalhadas. Se você vai ali no Polo Moveleiro, você vê a garotada ali com a fábrica de tanquinhos também, desde 2019 já operando. Então, tanto o empresariado nacional como internacional e o nosso local, né, tem provocado assim, movimentos interessantíssimos nesse município de Linhares. Eu posso dizer porque é consenso também estadual. Todas as notícias positivas que foram dadas aos capixabas e aos brasileiros, saindo do Espírito Santo de 2017 até a presente data, foram produzidas no município de Linhares,
com relação a novos investimentos em aberturas de novos parques Fabris. E aí, Cláudio, me permite mais um segundinho? Sim. Quando a gente fala em investimento industrial, aí tem alguém que vem questionar, mas qual é o incentivo que foi dado ao comércio? Nenhum. É outro tremendo equívoco. Nós já temos um agronegócio que sempre foi pujante, forte. Se a gente diversificar o nosso parque industrial, tá? Quem é que ganha com isso? São os comerciantes e são os liarenses que conseguem seus empregos. Faz o dinheiro circular. Faz o dinheiro circular. Essa é a então ideia. Nós não precisamos ficar ali enfiando o dedo no comércio, nós precisamos continuar apoiando o agronegócio, trazer novos investimentos em Parque Fabril, em parques Fabris, porque aí o comércio e os serviços vão ganhar muito. Candidato, nós temos, pelas empresas que vão chegando, a gente vê que é um grande mix, né, das mais diversas atividades. A ideia é fugir ou não depender de um segmento só. A gente, por exemplo, historicamente, Linhares arrecadou muito com relação a royalties de petróleo. Caiu bastante, né, as atividades da Petrobras. É fugir dessa dependência de um único setor? Sempre, eu falo isso desde 96, na minha primeira campanha. Né? Eu falava 3 coisas lá em 96 que até hoje ainda se falam. Né? Primeira delas, cuidar da cidade para a cidade cuidar das pessoas. Eu falei isso em 96. Tá? Ninguém tinha falado nesse país. Eu disputei aquela eleição e ganhei por 400 votos. Tá? E eu pregava o seguinte: vamos trabalhar com os diferentes, os que pensam diferente de nós. E eu chamo atenção para esse momento que o país vive, um momento de crise. Não se pode querer governar um país, tá, ou um estado, ou um município, tá, se você não trazer para dentro todas as ideias, não só as ideias que comungam com as suas, mas as ideias divergentes também, para a gente fazer desse mix aí o que de melhor tem para se aproveitar, para a gente ultrapassar esse momento de crise. Né? E a outra coisa que eu falava era a gente sair com urgência da dependência do royalties de petróleo. E eu estava correto. Tá? Se nós não tivéssemos investido na atração de novas empresas, como aconteceu lá em 20 de agosto de 2000, quando instalamos a Abrametal, logo depois a Sucos Mais, que se tornou Leão Alimentos, logo depois Perfilados Rio Doce, logo depois do Coco, que foi uma atração nossa que aconteceu em 2005, depois veio a VEG, e que o nosso empresariado local, sempre arrojado, tá, nós estaríamos hoje aí com 40% a 50% da arrecadação dependente de royalties de petróleo, ou seja, estaríamos falidos hoje. Graças a Deus tivemos essa feliz ideia, não, vontade de sair percorrendo esse país para diversificar o nosso parque industrial. E já falei, o agronegócio muito pouco precisou fazer, porque os nossos agricultores, o pessoal do agro, sempre deram show. Bacana. Para a gente fechar esse tema, candidato, todos esses investimentos também requer uma capacidade energética, de oferta de energia muito grande, né? O município está preparado nesse sentido? A EDP tem nos falado que está, e nós estamos acompanhando e cobrando. Né? Nós temos grandes linhas de transmissão cortando o município de Linhares. Né? Agora uma que veio de Minas Gerais, outra que está vindo aqui pelo Rio de Janeiro, se não estou enganado. Então, assim, nós temos energia suficiente para atender as demandas de crescimento, tanto do parque industrial, como do agronegócio, como também para o aumento habitacional do nosso município. A questão do gás, por exemplo. O gás é importantíssimo, né? Em 2009, quando fizemos um encontro aqui no cerimonial, nos Três Barras, com o diretor de gás da Petrobras, e que trouxemos o gás para Linhares. Tá? Não foi através da canalização, mas colocamos o gás ali, que atendeu a Abrametal e atendeu outras empresas. Agora não. Tá? Já deram entrada na prefeitura, vão começar as obras de canalizar o gás de Cacimbas até Linhares. E aí era tudo que a gente precisava. Tá? E no futuro bem próximo a gente tem o gás também residencial, chegando às residências. Antes do nosso intervalo, vou pedir por gentileza mais um tema, né? Nós vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho e na sequência vamos também responder as questões da comunidade e de entidades. Vamos ver aqui.
Meio ambiente. Meio ambiente. Todo o desenvolvimento perpassa, né, pelas questões ambientais que afetam a vida de todos nós, né? O que o senhor pode dizer em relação aos projetos, né, que tem em mente para o seu próximo plano de governo, caso seja eleito aqui no município? Okay. Quando a gente fala em meio ambiente, não podemos deixar de falar em saneamento básico, né? Não podemos deixar de falar em coibir ocupações irregulares, que depois dão muito trabalho e deixam a conta muito grande para cidadãos que não têm nada a ver a pagar, né? Pagar. Essas ocupações irregulares. Graças a Deus diminuiu muito no município de Linhares. Temos uma região ainda de bebedouro que precisamos acertar, temos uma região aqui que vai da BR até Gaivotas, que é chamado ali por todos loteamento da Dona Zizi, não é isso? Aqui na região central, tá? Mas eu quero falar do saneamento básico, né? Eu já falei isso em várias ocasiões. Quando assumimos em 1997, nós não tínhamos nenhuma estação de tratamento de esgoto em Linhares. Quando saímos em 2012, deixamos 17 instaladas, inclusive uma com capacidade para receber esgotamento sanitário de 94 mil habitantes, que é do Aviso. Tá? Mais importante ainda, não ficamos só na região central. Tá? Os nossos primeiros trabalhos foram na região central. Foram os projetos de infraestrutura e saneamento básico ali da região do Pó do Aviso, do Shell, do Canivete, do Santa Cruz e da Vila Capixaba, ali no Joparaná. Depois partimos para toda a cidade. Tá? E aí avançamos. Fomos lá na Agrovila, uma comunidade com poucos habitantes, mas colocamos coleta e tratamento de esgoto. Fomos lá em Desengano, fizemos a mesma coisa. Fomos no Farias, fizemos a mesma coisa. Tá? Fomos em São Rafael, fizemos a mesma coisa em Rio Quartel. Tá? E agora vamos avançar. Eu quero ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, senão a gente gasta o tempo todo aqui. Eu ficaria uma hora aqui falando sobre saneamento básico, que é cuidado com o meio ambiente. Não tenha dúvida disso, que ninguém... saneamento básico é cuidar do meio ambiente e cuidar da saúde preventiva. Tá? Da saúde preventiva. Acaba afetando também a saúde das pessoas. Então agora nós estamos desenvolvendo trabalhos que visam a preservar o meio ambiente de infraestrutura, com saneamento básico, rede, coleta e tratamento de esgoto, no Baixo Quartel, na Rua das Flores, no Quartel da Pista e na Bagueira. Mas até 2022, nós teremos esses mesmos serviços no Maitá, no Chapadão das Palminhas, na Japira, Chapadão das Palminhas, eu falei. Falou. Esqueci de falar que já temos em São Rafael. Então, assim, a gente quer cercar todo o município com rede, tratamento, coleta e tratamento de esgoto, que aí nós estamos cuidando do meio ambiente. Esse é o grande passo, tá, que vamos dar para a gente ser o município do país onde o interior dele seja o melhor preparado em termos de saneamento básico, em cuidados com o meio ambiente. Nesse sentido, candidato, em relação às lagoas urbanas, por exemplo, que ainda há muita queixa, né? Tem o projeto Linha Verde, essa primeira etapa que foi despoluída, mas ainda há pontos em que cai esgoto, né, na lagoa. Qual o pensamento do senhor nesse sentido? É ampliar esse projeto? Como é que... Olha bem, Cláudio, quando eu falei nas 17 estações de tratamento de esgoto, naquele momento, o que o município tinha condições de fazer? Pegar o esgoto dessa região central, porque nós estamos na região com algumas baixadas, e coletar, tratava e despejava em alguns locais da lagoa tratado. E nós estamos eliminando isso agora. Tá? Essas estações de tratamento de esgoto passam a ser, a partir de 2018, estações de bombeamento. Tá? E a gente está colocando tudo na estação, todo esse esgoto na estação, lá do Aviso, para ir ser tratado e despejado num corpo hídrico com maior volume de água, que é o Rio Doce. Né? Que é o Rio Doce. Mas nós temos 14 quilômetros ainda nas nossas orlas de lagoa que precisamos entrar com a rede de esgoto. Tá?
para aquelas residências que moram abaixo das ruas, que a gente chama ruas, avenidas do contorno do município de Linhares, tanto lá no Nova Esperança, quanto no Planalto, no Araçá, no Shell, no Aviso, no Interlagos. Tá? Esse projeto será desenvolvido para realmente eliminarmos de vez todo o esgotamento sanitário que chega ainda nas nossas lagoas. Tá, jóia. Obrigado, candidato. A nossa primeira etapa nós estamos concluindo agora, nessa conversa com o candidato à reeleição, Guerino Zanon, do MDB. Nosso último convidado aqui nessa sequência, né, depois do sorteio com os candidatos que já passaram pela bancada. E nós vamos para um rápido intervalo. Agradeço a você da Rádio Sim FM, que também nos acompanha, você que está aí sintonizado na rádio. Este é o programa Bate-Papo das 6, especial Eleições 2020. Voltamos daqui a pouco. Volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, especial Eleições 2020, hoje recebendo o atual prefeito e candidato à reeleição, Guerino Zanon, do MDB. Gente, só convidando vocês, né, a anotarem na agenda aí, por gentileza. Dia 10 de novembro, nós vamos ter o nosso debate transmitido aqui pela TV Sim, ao vivo, a partir das 19 horas, direto do novo auditório da CDL no bairro Colina. Um momento para você acompanhar o debate entre os 6 candidatos à Prefeitura de Linhares. E acompanhe também as entrevistas com os candidatos na Rádio Massa FM, sempre das 7h30 às 8 horas da manhã. Dando sequência à nossa conversa com o candidato Guerino Zanon. Candidato, eu peço por gentileza que o senhor apanhe aqui na urna a última entidade que participa conosco. Nós temos aqui a população nas ruas e uma entidade, né, pelo sorteio, a última, né, para a gente começar. Foram 6, né? Foram 6. Cada candidato respondeu a uma entidade. Okay. Vamos ver qual a última aí. Maçonaria. Maçonaria, nosso amigo Luiz Antônio Bianchini Filho. Bom, você é filho do senhor Luiz, eu conheço. Então vamos lá. Aluno da minha escola há uns anos atrás. A última pergunta, então, em nome da maçonaria, representando a maçonaria do município de Linhares, o Luiz Bianchini traz para nós. Produção, por gentileza, na tela. Meu nome é Luiz Antônio Bianchini Filho, sou membro da Loja Maçônica Fraternidade Universal número 8 e ocupo o cargo de juiz no Tribunal de Justiça Maçônico do Estado. Sabemos que Linhares tem uma vocação muito grande para a indústria e o comércio. Sabemos também que, pela sua extensão territorial, temos a vocação para a agricultura e pecuária. Dentro da agricultura, se destacando a produção de banana e mamão, produção de café e de cacau. E na pecuária, a pecuária de leite e de corte. A maçonaria tem por objetivo tornar feliz a humanidade, além da preocupação com o desenvolvimento do ser humano. Sabemos que a maneira mais eficaz de se combater a fome no mundo é o investimento na produção de alimento, através da agricultura e pecuária. Bom, diante dessas verdades, faço a seguinte pergunta para você, candidato. Qual é o seu plano de governo para incentivo ao agricultor e pecuarista do município de Linhares, para que se fixem no campo as suas famílias e os seus filhos como sucessores nessa vocação tão virtuosa que é a de produzir alimentos? À vontade. Boa pergunta, né? Assim, ele já deu um pontapé na resposta, inclusive, né? Na fixação do homem do campo. E, Luiz, obrigado pela pergunta. Obrigado. Vou me lembrar aqui quando eu era secretário de Planejamento, né? Eu abracei uma causa, claro, com autorização do prefeito que me nomeou na época, e começamos a trabalhar o combate à mosca azul na cultura do mamão, né? Porque nós estávamos nos preparando para exportar. Foi o primeiro município do país a exportar mamão, tá? E guardamos esse título com muito orgulho. Hoje é uma potência na exportação. Uma potência, né? Aí, mais na frente, assumindo o governo, eu comecei a trabalhar, Luiz, aquilo que você colocou, qual a política para permitir ou motivar a fixação para que os herdeiros, né, das terras, sejam elas pequenas ou médias ou grandes, permaneçam lá no interior.
E aí também me lembro perfeitamente quando nós, do município de Linhares, fomos pioneiros no transporte escolar, que era uma maneira, porque senão os pais vendiam suas propriedades, ou vinham aqui na cidade, alugavam casas para os seus filhos virem estudar e depois não retornavam mais. A partir da implantação do transporte escolar, foi possível os pais mandarem seus filhos para estudarem na cidade, mas todas as tardes recebê-los de volta e permanecer ali nas suas regiões, né? Isso foi fundamental. Trabalhamos muito a eletrificação rural, né? Me lembro também do primeiro projeto de 97, onde eletrificamos 49 propriedades no Farias, em parceria com a APRUCOF, a Associação dos Produtores Rurais do Farias. Zé de Mello, Nico Bezerra estão aí de testemunha, e todos aqueles que foram beneficiados desse trabalho. Depois começamos a trabalhar nas pontes, tá? Construímos, olha bem, as 14 pontes de concreto armado que temos espalhadas nesses municípios foram construídas nos nossos governos, tá? Porque as pessoas não tinham condições, quando choviam, nem de sair das suas residências. Outros governos começaram a trabalhar também o asfaltamento, e agora a gente dá continuidade a isso. Isso tudo são ações que visam você fixar o homem do campo. Aí começamos a trabalhar o espalhamento das unidades de saúde, dos complexos do ginásio de esportes, dos estádios de futebol, e olha que em um único mandato construímos 18 e praticamente quase todos eles no interior do município. Então são uma série de serviços que fomos levando para o interior com esse objetivo, Luiz, de fazer com que a garotada tenha motivação para continuar trabalhando a terra que os pais adquiriram com tanto sacrifício no passado, né? Isso é importante. Mas assim, nós temos trabalhado outras também condições que eu considero maravilhosas. Por exemplo, que envolve também meio ambiente. A construção de 6.000 caixas secas, somente nesse mandato. Tá? A construção de 14 barragens com armazenamento de 700 milhões de litros de água. Tá? Todas as 14 barragens que temos no município de Linhares foram construídas nos nossos governos, nos nossos ciclos de governos. A regularização, quando a gente fez o sistema de inspeção municipal, reestruturamos com a redução de 90% da taxa de licenciamento ambiental, nós motivamos aí a regularização das nossas agroindústrias. Com isso, permitiu que os nossos pequenos produtores pudessem comercializar os seus produtos, não só no município de Linhares, mas também em outros municípios, né? E o programa de revitalização do café e do cacau. E os concursos, o concurso das amêndoas, do cacau, o concurso do café Conilon, as palestras que demos no interior, né, a melhoria na nossa frota de tratores para atender o pequeno produtor rural. Então, tudo isso foram medidas, além do que eu já falei aqui, o saneamento básico que estamos levando para todas as vilas rurais. Porque a criança, o garoto, ele quer morar em um ambiente onde ele sabe que o esgoto está sendo tratado, que ele tem uma luz, que ele vai ter uma internet, que precisamos avançar. A gente sabe que a telefonia móvel não é uma gestão do município, nós dependemos das operadoras de telefonia, que é outro ponto assim, crucial, e que nenhum município está conseguindo avançar, mas agora está abrindo uma luz. Nós estamos vendo uma luz onde a gente vai conseguir resolver o problema da telefonia rural. Outra coisa, Luiz, nós precisamos fazer um mapeamento agrícola ambiental para identificar a nossa produção, qual é a nossa produção e qual é a tecnologia que os nossos agricultores utilizam. Isso é importantíssimo. Continuar com a realização dos festivais, fazer o Festival do Cacau e do Chocolate, tá? É outra maneira da gente apoiar o âmbito do campo, continuar o processo das barragens, intensificar o registro das pequenas agroindústrias, tá? E apoiar a agricultura familiar.
O médio e o grande do agronegócio, como eu já coloquei aqui, Cláudio, eles dão show, tá? Assim, Linhares é nota 10 nessa área, né? Nota 10 nessa área, a gente sabe disso. Tá certo, agradecemos então ao Luiz Bianchini, né, pela participação, representando em nome, agradecê-lo, claro, em nome de toda a maçonaria do município de Linhares e do Espírito Santo pela participação, a última entidade a perguntar aqui no nosso bate-papo das 6. Candidato, nós temos agora a urna final, que é a urna com a comunidade, a população de Linhares. Fomos às ruas ouvir o povo, né? Então vamos ver Vamos lá. Os vídeos gravados previamente com a população nas ruas. Janilda Moreira, do BNH. Janilda Moreira, do bairro Novo Horizonte, faz a sua pergunta ao candidato. Meu bairro. Ao candidato Guerino Zanon. Peço a produção, por gentileza, coloque na tela a pergunta. A minha demanda aqui no bairro BNH é só com relação a essa praça que nós estamos agora, em que o meu neto, inclusive, está brincando nesse momento. Eu vejo aqui uma falta de segurança, porque a parte de brinquedo das crianças pequenas fica de frente para a rua principal do bairro, onde passa ônibus, carros e motos em alta velocidade, às vezes até bicicleta também, e eu vejo que as crianças correm risco, correm perigo aqui, porque às vezes a bola cai na rua e eles vão correr e correm risco de serem atropeladas. Janilda, prazer responder para você. Janilda Moreira, Cláudio, aqui quando eu vi o nome, é filha do saudoso seu Jair Moreira. Né? Seu Jair Moreira. Ali do bairro Novo Horizonte. Exatamente, ali perto da torre da Teleste que a gente falava. Antiga Teleste. Ali tinha um campinho que a gente batia a bola ali. Né? Porque o primeiro bairro que nossa família morou foi ali, pertinho dela ali. Antigamente populares, né? Que se falava casas muito. Populares, né? A gente vinha a pé do centro para o BNH e quando era estrada de chão ainda, não tinha a BR, né? Mas assim, esse complexo esportivo é show, tá? Eu posso dizer, Genilda, que ele foi uma motivação para a gente espalhar mais 7 só nesse mandato pelos 4 cantos do município de Linhares. Nós estamos fazendo o que vocês têm aí em Rio Quartel. Estamos fazendo no Aviso, no Interlagos, no Três Barras, deixa eu ir lembrando aqui, no Guache, que já está praticamente pronto. Eu sei que são 7. O complexo aqui cultural e de esporte e lazer do Palmital, da linha verde, da linha verde, tem mais um. Depois, Canivete. Então a gente está espalhando esses complexos esportivos por tudo que a gente vê ali no BNH. Um belo encontro de famílias. Tá? O BNH, todas as tardes, noites, é uma festa. Mas Mas queremos mais para o BNH, não só esse complexo. Nós precisamos aproveitar melhor aquela pracinha em frente ao CEIM Manuel Farias. Incêndio Manuel Farias. O que o senhor pretende fazer ali, prefeito? Nós pretendemos urbanizar, colocar uma academia, colocar um playground, um espaço para as pessoas sentarem e bater papo, ter uma banquinha de revista ali, né, isso é importante. Mas lá dentro do bairro, perto do PAX, que a gente chamava, PX, tem uma outra pracinha ali, que dá para se trabalhar melhor aquele espaço, né? O BNH é um bairro que centraliza, né, toda aquela região ali do Zé Rodrigues de Maciel, do antigo Pó do Shell, né, de parte do Interlagos, mas você falou bem, ali realmente está muito perigoso. Precisamos resolver o problema da segurança de todos, dos nossos idosos, das nossas crianças, de todos que passam por ali, a pé ou de bicicleta, e para quem anda de carro também, por que não dizer, né, colocar algum sistema que dê mais tranquilidade às famílias para levarem seus filhos para brincar nessa praça tão gostosa, Praça Joel Bise, que recebe o nome do nosso saudoso vereador, né? Vereador Joel Bise, uma bela pessoa. Tá certo, agradeço a Janilda Moreira, né, cidadã linharense, colocando sua demanda, sua pergunta aqui ao candidato. Nós vamos pedir, por gentileza, a última. Essa já foi. Isso. Agora nós queremos aqui a última cidadã que faz sua pergunta também ao candidato Guerino Zanon. Tainá, Nossa Senhora da Conceição. Bairro Conceição, né? É. Então peço a produção, por gentileza, para colocar o vídeo da Tainá, que faz também a sua pergunta ao candidato Guerino Zanon, por gentileza. Eu me chamo Tainá, eu moro no bairro Conceição.
E para os futuros, para os candidatos aqui da cidade de Linhares, eu tenho a seguinte pergunta. Todos nós sabemos que precisamos nos deslocar ao centro da cidade e é muito difícil de encontrar vagas. E Linhares é uma cidade plana. Então eu gostaria de saber dos candidatos os planos sobre mobilidade urbana para favorecer e melhorar o trânsito da nossa cidade. Obrigada. À vontade, candidato. Tainá, a cidade cresce realmente, cresce em um ritmo bem maior do que qualquer outra cidade do estado do Espírito Santo, ou por que não dizer do país. Fruto do nosso desenvolvimento econômico, fruto do nosso agronegócio forte e do nosso comércio que traz grande parte dos habitantes das cidades do entorno de Linhares para fazerem suas compras aqui. E temos os serviços também, principalmente na área médica, que estão assim crescendo e com uma excelente qualidade, e que isso também é fator de desenvolvimento de qualquer cidade, né? Além do setor educacional, que Linhares se tornou um polo na questão educacional. Tudo isso faz a gente crescer acima da média nacional. Bom, eu falei agora há pouco da ciclovia, que vai ligar o bairro Aviso até os residenciais Mata do Cacau e Rio Doce. Nós estamos implantando agora aproximadamente 20 e poucos quilômetros de ciclovias, tá? Tudo isso para melhorar a fluidez de quem anda a pé e quem anda de bicicleta e dar tranquilidade, quem anda de moto e quem anda de carro. Aliás, os adeptos da bicicleta só têm crescido na cidade. Só tem crescido. Olha, eu tenho acordado cedo, como sempre, rodado a cidade. O que eu encontro de grupos pedalando por essa cidade, eu não vejo em nenhuma outra cidade. Tanto para o norte, como para o sul, como para as praias, para as montanhas. A topografia ajuda também. Ajuda, né? É comum você encontrar as pessoas lá em São Rafael, nos finais de semana, pedalando, como no Pontal, vão quase todos os dias. Aí né? tem que ter perna. O Guaxintão se tornou um ponte, o Guaxifaria, né? Para sair daqui à noite lá, comer o tiragosto e voltar. Né? É o que fazem. Mas assim, você tem razão. Né? Bom, o que nós estamos fazendo? Você viu aí já, você sentiu. Nós estamos melhorando a mobilidade na Afonso Cláudio, que liga o Trevo até a Praça do Juparanã. Já melhoramos. Agora falta a sinalização entrar na Rodrigues Alves, que é a principal do Juparanã. Já fizemos a Guerino Gilberti com a Nogueira da Gama, ligando o Afonso Cláudio até a Getúlio Vargas lá na cidade. Toda essa estrutura está pronta. As ligações com a BR também, que dão acesso ao bairro Interlagos e BNH, também já estão prontas, só falta entrar a sinalização. E estamos trabalhando, você deve estar vendo por aí, Tainá e todos os moradores do Conceição, uma bela ciclovia na Hans Mogner, tá? Ali no bairro Conceição, porque a gente quer ligar. Olha bem, Cláudio, se a Eco 101 tivesse nos ajudado e já avançado no projeto que se compromissou com o município, nós já teríamos uma cidade com muito melhor mobilidade, porque nós temos o projeto pronto da ligação da Lagoa do Meio com Canivete. E nós temos ali nas pistas centrais 2 trechos de ciclovia, tanto de um lado como do outro. Quando nós íamos licitar a obra, a Eco 101 falou que ia fazer. Estamos aguardando, tá, para investir os nossos recursos em outros projetos. Mas nós queremos ligar o Canivete até a Mata do Cacau. Tá? Com ciclovia. Com ciclovias. Tá? E ligar o Interlagos, aí agora até a Bagueira, porque da Lagoa Nova até a Bagueira já tem. Tá? E o governo do estado está licitando, fazendo o levantamento da obra para fazer também a remodelação de toda a pista que liga Linhares a Rio Bananal, com ciclovias nas laterais também. Então a gente caminha passos largos para ser uma cidade com mobilidade excelente, mas essa região que você mora, e aí inclui o Três Barras, né? Que é um show também à parte no nosso município. Nós temos avançado muito na mobilidade urbana para dar tranquilidade, principalmente quem anda a pé e quem anda de bicicleta. Muito bem, essa é a nossa conversa com o candidato Guerino Zanon, candidato à reeleição aqui no município de Linhares. Já chegamos aqui nos minutos finais. Há muitos outros temas, né, de interesse da comunidade que a gente poderia discutir aqui. O nosso tempo não permite, mas, candidato, o senhor tem aí 5 minutos, né, para suas considerações nesse nosso bate-papo. Cláudio, eu não vou precisar usar os 5, talvez. Eu quero agradecer, tá? Primeiro ao meu partido por me dar novamente a possibilidade de disputar uma nova eleição
com o cargo de prefeito da nossa cidade. Não posso esquecer daqueles que me acompanham desde o início da minha caminhada, lá em 93, quando assumi uma Secretaria de Planejamento, e depois em 96 disputei o cargo pela primeira vez. E olhando todo esse histórico, tem muita gente que fala que eu tenho muitos anos de prefeitura. Eu falo assim, eu tenho muitos anos de vida pública, aliás, né? Eu tenho, na realidade, são mandatos seguidos. Mas isso não se consegue simplesmente porque a pessoa vê uma única qualidade no Guerino, tá? Ou porque é amigo do Guerino. Você só consegue se manter, tá? E olha que o que eu tenho hoje, tá? Que é um 4º mandato de prefeito. Isso é privilégio de pouquíssimos políticos nesse país, tá? Você ter 4 mandatos de prefeito, e um 5º nem se fala. Aí são pouquíssimos mesmo com essa oportunidade, né? E isso eu agradeço sempre, agradeço a Deus, agradeço aos linharenses, minha família, por ter me dado essa oportunidade. Mas assim, por que temos essas conquistas em todas as eleições? Não tivemos sucesso em uma, e a sociedade sabe como nos foi tirada a eleição de 2012, mas não vem ao caso agora. Mas em todas as eleições que tivemos sucesso, a primeira ganhamos por 405 votos. A segunda ganhamos por 10 mil votos, 10.600 votos de diferença. A terceira ganhamos por 14 mil, quase 15 mil votos de diferença, tá? A quarta ganhamos com 74% dos votos válidos. É como eu disse, isso não se consegue só porque o eleitor gosta do Guerino. Isso se consegue mostrando trabalho, mudando a vida das pessoas, tá? Eu não posso imaginar que alguém vem disputar uma eleição de prefeito pensando na disputa de 2022 para deputado, né? Apenas para fazer uma ponte para deputado. Não, eu venho para disputar uma eleição de prefeito porque eu gosto do que estou falando. Eu ouvi alguém dizer que não é aceitável você ter político de carreira. Eu penso o contrário, tá? Eu falo, a profissão que eu escolhi quando eu abandonei a minha escola, e tenho muito orgulho de falar isso, no momento que eu deixei a minha escola, eu escolhi fazer carreira na política, tá? Na política, e faço com muito prazer, faço com muita competência, principalmente na escolha dos meus auxiliares e no diálogo que mantenho com a nossa sociedade, tá? Então, quero dizer aos linharenses que sempre fui e continuo sendo muito animado com tudo que eu faço na minha vida, tá? A condição de professor que eu frequentei durante 20 anos, sala de aula, dando aulas em Vitória e aqui em Linhares, contribuíram imensamente. Primeiro, para eu saber escolher bons gestores, tá? Segundo, para entender os diferentes. Se eu tive sempre um crescente no meu número de votos, é porque eu sempre acolhi com muito carinho os diferentes que pensam diferentes de mim, tá? E terceiro, tá? Estou preparado para esse novo momento que nós passamos, que nós vivemos, um momento muito gostoso, tá? Todas as boas notícias, vou repetir, produzidas nesse estado do Espírito Santo nos últimos 4 anos, saíram de Linhares. E quero continuar contribuindo para que nos próximos 4 anos a gente produza as ótimas notícias, dê novas notícias, boas para os linharenses e todos os capixabas. Então, obrigado pela oportunidade, e no dia 15 de novembro, se eu continuar merecendo o seu voto, eu agradeço imensamente, pode ter certeza que darei o melhor de mim para essa população do nosso querido município. Quando eu falo que eu gosto de cuidar da cidade, é porque eu, cuidando da cidade, eu estou cuidando de cada um de vocês, sempre com muito carinho. Então, no próximo dia 15, se eu for merecedor, aperte o 15. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Cláudio, e a todos os linharenses. Obrigado, candidato, obrigado, prefeito, pela presença, e assim nós agradecemos a você, cidadão linharense, né, pela sua audiência aqui no nosso bate-papo das 6, ao longo dessas semanas, desses dias, recebendo aqui os 6 candidatos à Prefeitura de Linhares. Repito, o objetivo da Rede Sim é proporcionar a você a possibilidade de acompanhar, de perceber as propostas de cada candidato e decidir o seu voto.
Dia 10 de novembro, nosso debate direto do novo auditório da CDL, 19 horas, transmitido ao vivo aqui pela TV Sim Linhares. Daqui a pouco acompanha as notícias no Sim Notícias. No último bloco também tem entrevista com o candidato a vice-prefeito ao lado de Guerino Zanon, o candidato Bruno Marianelli, fechando também esse ciclo de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. TV Sim, canal do Espírito Santo. Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.